Bem, se você chegou até aqui, é um sinônimo de que você nos deu um voto de confiança comprando um dos nossos produtos, que no caso aqui é a planilha de formação de preço com foco em produto, e no que nós lhe agradecemos muito. Neste vídeo, né, o objetivo principal então será literalmente mesmo lhe apresentar como é que a planilha funciona aos mínimos detalhes, fazendo então aqui um treinamento muito mais minucioso para que tu aprenda como manejar com a planilha. Mas antes disso acontecer, não é? Eu vou lhe ensinar como é que vais desbloquear a planilha no momento que baixares ela, porque quando baixares elas num primeiro instante ela virá bloqueada pelo fato da gente ter desenvolvido a planilha usando macros e VBA. Como é que faz isso? Como é que isso funciona então? Depois que baixares a planilha, não é? Clica na planilha que ela vai estar ali, que ela vai estar aí na sua página, na pasta do seu download. Vai no botão do mouse do lado direito e busca a opção, clique e busca a opção propriedades. Pela opção propriedades vais encontrar, não é? Essa função aqui, desbloquear. Aqui desbloquear, não é que vai fazer? Vem aqui, clica em desbloquear, aplica e depois clica OK. Tranquilo, assim, a partir disso agora a planilha já estará habilitada para o seu uso. Feito isso, então, vamos avançar aqui para o nosso treinamento. Desbloqueado então a planilha, não já deixar a minha planilha aqui aberta, ela já está desbloqueada. O que eu vou fazer? Primeira coisa, não é? A gente começa aqui em matéria-prima. Aqui na matéria-prima, como é que funciona especificamente, não é? Ele pede aqui para que tu insiras especificamente o valor, não é? O primeiro, a matéria-prima e o seu respectivo valor unitário. O que seria o valor unitário específico, não é? É o valor que custou este produto junto ao seu fornecedor, não é? No meu caso aqui, eu vou precificar aqui o valor, não é, o preço de uma Nocau, ou o preço de uma cerveja Nocau. Vou partir do pressuposto aqui, então, que eu comprei uma grade de Nocau a 4.500 kwanzas, não é? Como eu sei que uma grade vem em 24 unidades, eu venho aqui, vou inserir o número 24, então eu sei que uma cerveja Nocau vai me custar 187,5. Este aqui é o valor de uma cerveja. Você pode perguntar, mas Paulo, por que não inseres aqui especificamente o valor da grade? Por quê? Porque eu não vou vender uma grade no meu cliente. Se eu tivesse de vender uma grade no meu cliente, aí sim, então, eu deveria inserir aqui o valor de uma grade. Mas como eu vou vender apenas uma unidade, então eu tenho que encontrar aqui também o preço de uma cerveja junto ao meu fornecedor para que eu, então, consiga precificar esse produto também para o meu cliente. Mas se fosse uma barra de sabão, por exemplo, se fosse uma barra de sabão, você poderia pensar no seguinte fato, né? Você comprou uma barra de sabão, por exemplo, a 1.000 kwanzas, vamos supor, compraste uma barra de sabão aqui a 1.500 kwanzas, né? 1.500 kwanzas. Só que nessa barra de sabão, você subdivide ela em 14 unidades. 14 unidades significa dizer que cada uma das unidades, cada um dos pedaços da barra de sabão, ele te custou 107 kwanzas com 14 centavos. É justamente esse valor unitário aqui que ele está aqui a lhe pedir. Não é o preço do valor a grosso, a não ser que tu revenda ao seu cliente, não é, a barra de sabão por completa. Aí é outra história. Mas como no caso aqui nós estamos a falar que você vai vender, vais comprar a barra de sabão e vai subdividir ela em pequenas unidades, vai ser especificamente nessa linha. O mesmo vai servir, não é, para, por exemplo, se tiveres que precificar 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz, quanto é que custou um saco de arroz? Vamos lá, supor que compraste um saco de arroz de 25 quilos a 14.500. 14.500 kwanzas, um saco de arroz de 25 quilos, quer dizer que cada quilo custou 580 kwanzas. Como vais precificar, não é, 1 quilo, aqui deverás inserir então, escrever aqui o nome do produto e aqui o valor unitário. Esse conceito é extremamente importante, não é, que tu entenda e tu literalmente siga a risca este modelo, porque a partir daqui todo o resto, não é, ele vem comprometido a partir da matéria-prima. Se inserires algum valor errado, não é, aqui, ou não seguires o conceito conforme deve ser feito, no final a gente terá prejuízos, não é? Avançando então aqui para a próxima etapa. Uma vez que eu já cadastrei aqui a minha matéria-prima, vou fazer o quê? Eu venho aqui em cadastro de produtos, cadastrar o meu produto. O que eu vou fazer? Vou buscar primeiro aqui a minha cerveja, não é? Vou dizer aqui cerveja Nocau.
buscar aqui cerveja Nocal, tranquilo. Isso, buscar aqui cerveja Nocal, aqui eu quero precificar uma unidade. Quero precificar aqui uma unidade. Está aqui uma unidade, vou escrever aqui então o nome do produto, cerveja, isso não é? Cerveja Nocal. Cerveja Nocal. Desculpa, cerveja Nocal. Que vou dizer aqui é uma garrafa. Antes da gente avançar, não é, no modelo de precificação inteligente que a gente usa aqui dentro da empresa, a gente vai literalmente primeiro avançar aqui para te recordar, não é? Ou apenas que é para sedimentar como é que se faz hoje no modelo tradicional. Como é que se formam hoje os preços seguindo o modelo tradicional? Normalmente pega-se o preço da matéria-prima, não é? Adiciona-se nele eventualmente o valor do transporte, não é? Estou supondo aqui hipoteticamente o valor do transporte de 120 mil kwanzas, o valor da alimentação, sei lá, vamos supor aqui 85 ou 160 kwanzas, e o valor da mão de obra, não é? Um valor da mão de obra que as pessoas normalmente pegam, rateiam a mão de obra e passam para os produtos, não é? Vou supor aqui um valor de 180 kwanzas. Feito isso, então, o que é que se faz? Faz-se o somatório desses valores aqui, os custos adicionais, com o preço, com a matéria-prima, com o valor da matéria-prima, encontra-se um valor, não é? Um valor agregado, e a partir desse valor agregado, não é? Considera-se um valor percentual, que eu vou dar aqui um exemplo que poderia ser uma margem, um valor percentual que poderá servir de margem de lucro, que suponhamos aqui poderia ser de 70%. O que é que vai acontecer? O que é que depois acontece? Pega-se aqui no percentual de 70%, no valor que foi encontrado para o percentual, que no caso aqui vai ser 453, soma-se a esse valor e encontra-se aqui então o preço esperado. Qual é o problema deste modelo, efetivamente falando? Não é? O problema deste modelo, não é? É que segue o seguinte ponto. Depois que eu vendo o meu produto, não é? O que acontece é que eu ainda preciso pagar o meu imposto. Se eu preciso pagar o imposto, se eu ver aqui, por exemplo, depois de vender o produto, eu ver aqui considerar um imposto de 14%, por exemplo, do IVA, olha o que acontece com a minha margem de lucro. A minha margem de lucro, ela derrete. Desculpa, aquela minha margem de lucro, eu estava pensando que era de 70%, ela derrete para 56%. Aí, se eu ainda vier a considerar, por exemplo, vou considerar ali uma comissão que eu paguei para um intermediário que me ajudou a vender o produto, uma comissão, por exemplo, de 10%, que não é uma coisa muito fora do comum, dependendo do produto a ser precificado. Aquela margem que estava em 70%, derreteu ainda mais para 46%. Consequência, olha o que acontece com o preço esperado do meu produto. O preço esperado, ele despencou. Ao final do dia, a gente às vezes acaba vendendo o produto com um prejuízo financeiro por precificar ele seguindo o modelo tradicional, ou seja, por não saber precificar da melhor forma possível, não é? Então, como é que a gente faz aqui dentro, não é, da planilha de precificação inteligente? Qual é o modelo que a gente segue? Perfeito. A gente, sim, parte do pressuposto inicialmente que precisamos considerar, claro, não é, o valor da matéria-prima, não é? Desculpa, o valor aqui da matéria-prima. Vem aqui, vou apagar os demais valores adicionais que eu acabei de inserir. Vou apagar aqui o imposto, vou apagar o imposto, vou apagar o percentual do custo fixo. Desculpa, percentual do custo fixo não, as comissões, vou apagar também a margem de lucro. Tranquilo, ok. Uma vez que eu considero aqui, não é, que a minha margem de lucro, que o meu custo da matéria-prima é de 187,50 centavos, o que eu vou preencher esses espaços aqui, no caso dos custos adicionais, na eventualidade de eu precisar fazer a entrega do produto junto ao cliente. Se eu precisar entregar o produto no cliente, aí sim eu vou precisar literalmente, não é, adicionar aqui os custos adicionais. Vamos aqui supor, não é, que no produto que a gente pretende vender aqui, então, no caso da Nocal, a gente tenha que fazer a entrega desse produto junto ao cliente, que nesse processo a gente vai gastar ali 50 kwanzas ou 85 kwanzas com transporte, não é, ao longo desse trajeto,
E também que ao longo desse trajeto a gente vai ter gasto ali, sei lá, vamos supor, 25 kwanzas, que é para comer alguma coisa, ok? Vamos aqui considerar esses aspectos. E depois disso, não é? Aqui a gente não precisa inserir o custo da mão de obra aqui. Por que a gente não precisa inserir o custo da mão de obra? Esse custo da mão de obra aqui, em tese, seria o custo da mão de obra que as pessoas consideram que é a mão de obra que faz parte da estrutura administrativa da empresa. Por que que a gente não insere ele aqui? Não é? Por que a gente não insere ele aqui? Porque nós aqui trabalhamos com o percentual de custo fixo. Pô, mas o que é isso, percentual de custo fixo, Paulo? Veja, o percentual de custo fixo é um valor percentual que você insere dentro do preço de cada produto, de modo que o preço de cada produto te ajude a pagar, de modo que dentro do preço de cada produto tu consigas retirar um valor percentual para te ajudar a pagar o custo fixo da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui que está praticamente se tornando um exemplo clássico, não é? Para as pessoas que compram aqui os nossos produtos, não é? Considere a hipótese de você dentro da sua casa gastar todo santo mês, não é, o equivalente a 300 mil kwanzas com os itens da cesta básica, não é? Eu falo literalmente da cesta básica, como frango, carne, então falo aqui frango, carne, arroz, feijão, massa, enfim, aquilo que é extremamente essencial, aquilo que precisa ser gasto, faça chuva ou faça sol, por sim ou por sim. Todo santo mês precisa ser gasto. Ok, este é o valor de 300 mil kwanzas. Só que pode chegar um determinado momento em que você, como provedor de casa, você ficou sem dinheiro, não? Você está impossibilitado de poder continuar a honrar com o pagamento desses 300 mil kwanzas. Como na tua casa, partindo aqui da hipótese, não é, de que na tua casa existem outras pessoas que trabalham, tu vais chegar a essas pessoas e vai dizer, olha, fulanos, a partir de hoje, como eu estou sem dinheiro, eu estou com poucas condições que é para continuar a honrar com os 300 mil kwanzas, que são os 300 que a gente gasta para alimentação básica, eu preciso que cada um de vocês contribua também com 10% do seu salário, ou 20% ou 5% do seu salário. Independente de quanto você ganha, você precisa contribuir com 5%, não é, do que você ganha para ajudar literalmente a pagar o custo fixo da empresa. Esse é o que a gente precisa para que a gente continue se alimentando. Ponto. Ok. O que é esse valor percentual que você definiu, né, para que as pessoas da sua empresa contribuem? É este valor percentual que você definiu para que as pessoas dentro da sua empresa, dentro da sua casa contribuam, não é? Que literalmente nós aqui dentro da empresa chamamos de percentual de custo fixo. O que seriam então cada um desses indivíduos dentro da sua empresa, dentro da sua casa, que vão contribuir com este percentual? Estes indivíduos que dentro da sua casa contribuem com este valor, dentro da sua empresa, são equivalentes aos produtos que você virá a precificar ou virá a inserir aqui dentro da planilha. Já os itens da cesta básica da sua casa, aqueles itens que vocês sempre precisam comprar, aqui dentro da sua empresa, eles são equivalentes né, aos custos fixos, ou seja, todos aqueles itens que vocês pagam, faça chuva ou faça sol, vendendo ou não. Me refiro assim como, por exemplo, a água, a luz, o aluguel, a internet, não é? O pagamento do salário dos funcionários, os impostos aí com os funcionários, enfim, tudo aquilo que vocês pagam, tudo aquilo que faz parte da estrutura fixa da empresa. Seria para isso, então, que nós usamos aqui o percentual de custo fixo. Seria, então, nestes moldes. E agora, a questão que fica, ok, Paulo, mas como é que a gente encontra este percentual de custo fixo? Mas, primeiro, veja, com este percentual, eu saio, encontrando esse percentual, né, eu vou sair daquele modo tradicional anterior, não é, de que eu tenho de ficar a adivinhar quanto é que eu tenho de literalmente de imputar
em termos monetários, não é, de dinheiro dentro do preço de cada produto, por exemplo, em relação de dinheiro para que eu pague o aluguel, para que eu pague a energia, para que eu pague os meus funcionários. Então, em vez de eu ficar adivinhando valores, não, nós aqui partimos do pressuposto que a gente vai encontrar esse percentual e é esse percentual que vai lhe ajudar literalmente a pagar aí a sua estrutura fixa. De novo, como é que a gente encontra esse valor percentual, Paulo? Olha, vamos aqui partir da hipótese de que na sua empresa, ao longo de 3 meses, você gastou o equivalente apenas com custo fixo, o equivalente a 2 milhões de kwanzas. 2 milhões de kwanzas, não é? Ou sei lá, podia ser 3 milhões de kwanzas também. 3 milhões de kwanzas durante 3 meses. Durante 3 meses, 3 milhões de kwanzas. E ao longo desses 3 meses, né, você teve um faturamento ali, digamos, de 75 milhões de kwanzas, não é? 75 milhões de kwanzas, 75 milhões, isso mesmo. São 3 meses, eu venho aqui, vou considerar o time então de 3 meses, está me dizendo aqui que o percentual de custo fixo da sua empresa é de 4%. Eu venho aqui 4%, ou seja, para cada um dos produtos que eu vier a precificar aqui dentro da minha empresa, eu vou precisar inserir sempre os 4%. Ok. Depois disso, eu vou considerar o IVA, vou considerar que o meu imposto não é de 14%, vou considerar que o meu imposto é 14%, e aqui então, ao final, eu vou considerar aqui a minha margem de lucro. Vou aqui considerar, por exemplo, que eu quero uma margem de lucro de 60%, uma margem de lucro de 60%, e ao final, então, ele aqui vai me dizer qual é o meu preço, ou seja, quanto é que eu devo cobrar pelo meu produto, entende? Então, neste preço que está aqui, que ele apresentou, ele já vai considerar a margem de lucro, ele vai proteger a minha margem de lucro de 60%, não é? Vai considerar aqui, não é? O percentual do custo fixo, não é? E se eu ainda tiver que considerar, por exemplo, uma comissão de venda, uma comissão de venda, vamos lá supor uma comissão de venda de 10%, eu venho aqui também, adiciono, ele vai efetivamente agregar aqui no meu preço de venda. Vai agregar aqui no meu preço de venda. Então, neste preço de venda, ele vai considerar especificamente o somatório do custo da matéria-prima e dos custos adicionais, que é literalmente o somatório de todas essas variáveis, e aqui vai considerar também os 10% de comissões, os 4% de percentual de custo fixo e os 60% da margem de lucro. Perceba que aqui tem esse valor aqui de 88. Esse valor aqui de 88, não é? Ele representa o índice de composição de preço. Esse valor que está aqui de 88%, de 88, ele nunca pode ultrapassar os 100%. E isso nos leva para o seguinte ponto. Não existe, grava bem isso, não é? A possibilidade de você vender um produto com mais de 100% do lucro. Não existe essa possibilidade. Pô, Paulo, tu deve estar viajando. Não, eu não estou viajando. É muito sério isso. Por que eu não estou viajando? Porque, veja só, o preço de um produto, ele representa o todo. O preço de um produto é a unidade mãe, é a unidade central, entende? É a unidade, é o todo, é como se fosse o universo, entende? O preço de um produto é como se fosse o todo, é como se fosse o seu corpo, entende? Isso é o preço de um produto. E é dentro do preço de um produto onde você deve inserir, onde deve constar a sua margem de lucro, onde deve constar a sua matéria-prima, onde deve constar os custos adicionais, onde deve constar toda a estrutura que vai te ajudar a formar o preço. Então, a sua margem de lucro, ele não é um elemento que sobressai ao preço do produto. A sua margem de lucro é um elemento, é uma variável que deve ficar dentro do preço do seu produto. Por isso que o preço do seu produto, por isso que a sua margem de lucro nunca será de 100%. Por que nunca será de 100%? Porque o 100% no final do dia é o preço do seu produto. O preço do seu produto é o elemento principal, é a unidade global. Então não tem como
um item dentro da unidade global ser maior do que a própria unidade. Enfim, eu lembrei aqui, não é? Lembrei aqui de uma história hipotética que meu pai sempre falava, né? Pô, cara, assim, olha, você pode crescer até onde tu quiser crescer, mas a orelha nunca fica maior do que a cabeça. Entende? Então, o preço de um produto, a margem de lucro, é um item, é como se fosse o braço do seu corpo. É um elemento dentro do preço como um todo. Por isso, essa ideia que você tem de que tu tem uma margem de lucro acima de 100%, não existe uma margem de lucro acima de 100%. Por quê? Porque a margem tem que ficar dentro do preço. Ele faz parte da composição do preço. É uma variável dentro do preço. Entende? Então, eu estou a ser bastante criterioso nesta tela aqui, não é? Bastante vagaroso, para que tu entenda os conceitos aqui, os conceitos aqui elencados, porque daqui em diante, não é? A gente vai fazer muito pouca coisa de inserção de informações, mas essa parte é importante que tu entenda. Ok? Feito isso, então, eu venho aqui, vou cadastrar o meu produto, venho aqui em novo, cadastro produto, ok, tudo certo. Depois de eu cadastrar o produto, não é? Ele vai salvar esse produto, não é? Dentro de uma base, vai cadastrar o produto dentro de uma base de dados e vamos agora para essa base de dados onde estão todos os produtos que eu acabei de cadastrar. Essa base de dados, não é? Essa base de dados, a gente aqui uniu o útil ao agradável. Porque como assim unimos o útil ao agradável? Porque hoje a administração do Estado, não é? A NIESA especificamente, ela tem cobrado que as empresas, não é, tenham exposto literalmente a sua composição de preço. Hoje o governo cobra que as empresas tenham exposto, né, a sua estrutura de formação de preço, ou seja, o que está dentro do preço de cada produto. Hoje a ANIESA cobra isso. E como a ANIESA cobra isso, hoje, nós resolvemos esse problema aqui da seguinte forma para você. Como é que a gente fez? Nós temos aqui, então, na composição de preço, o que vai acontecer primeiramente? Ele vai lhe informar todos os produtos que cadastraste, todos, sem exceção, os seus respectivos preços de venda. Depois, aqui ao lado, vai te dizer quanto efetivamente gastaste, não é? Quanto efetivamente aqui. Ele aqui vai poder te dizer, não é? Quanto efetivamente gastaste com matéria-prima, quanto é que gastaste com comissões, quanto é que gastaste, isso aqui com comissões em termos percentuais, aqui com comissões em termos monetários, aqui quanto é que gastaste com impostos em termos percentuais, com impostos em termos monetários, não é? E se tivesse considerado outros índices, não é? Em termos percentuais, também estariam aqui os outros índices em termos percentuais e em termos monetários. E aqui, então, aqui, no caso, ele vai te informar quanto é que foi gasto com custos adicionais, que eu mostrei lá do outro lado, que são os custos aí referentes ao processo, aí no processo da entrega. E ao final, então, a planilha vai aqui te dizer quanto é que custou qual é o custo total de cada um dos produtos. Isso então responde aí, não é, a demanda da ANIESA de perceber especificamente a estrutura não é, de formação de preço de cada empresa, de cada empresa, não é? Isso, claro, você depois pode imprimir isso, não é? Hoje a ANIESA cobra que isso fica exposto num determinado quadro, dá para deixar isso numa pendrive, enfim. O importante é que tens essa informação aqui para poder apresentar aos órgãos fiscais, não é? Aos órgãos competentes. Depois disso, então, vamos agora descobrir quanto é que a gente precisa vender até o final do mês para que a empresa não tenha prejuízo financeiro. Vem aqui em cadastros gerais. Aqui em cadastros gerais, o que é que ele me pede primeiramente? Ele aqui primeiramente vai me mostrar
todos os produtos que eu acabei de cadastrar, todos, que nele me mostra lá do outro lado, e os seus respectivos preços de venda. Só que aqui, primeira coisa que ele me pede uma expectativa de venda, uma projeção de venda para cada um dos meus produtos. Ou seja, uma vez que você cadastrou esses produtos, quantas unidades que tu espera vender para cada um desses produtos aqui cadastrados. Eu vou supor aqui que para esse produto aqui, o par de meias, eu pretendo vender, 45 unidades. Aqui, para esse outro, eu pretendo vender, 58 unidades. Ok, perfeito. O que é que ele vai me passar aqui? Ele aqui vai me passar a receita bruta mensal de cada um dos meus produtos, ou seja, quanto é que cada um destes produtos vai me trazer de receita bruta mensal até ao final do mês. É isso que ele vai me passar aqui, literalmente. Deixa eu ver aqui, camisa polo, o valor da camisa polo está muito baixo, não é? Segundo aqui, 120, ok. Deixa eu ver aqui a camisa polo, quanto é que está a camisa polo, está muito barata aqui, topo feminino. Vou aqui editar esses valores, não é? Os valores aqui tem um valor que está muito baixo, só para a gente ter aqui os valores próximos de nos facilitar aqui na compreensão do nosso conceito. Aqui eu vou editar o topo feminino, aqui só um instante, vou voltar aqui no topo feminino, vou buscar aqui o produto que eu quero editar, topo feminino, vou mudar aqui, sei lá, na matéria-prima, vou mudar literalmente lá na matéria-prima, não é? Aqui na matéria-prima, ainda bem que aconteceu isso, a gente também já passa outro conceito, sei lá, custou, por exemplo, 580 kwanzas, matéria-prima, topo feminino, vem aqui, ok, então já vem aqui, já alterou, supor aqui, gastar aqui, 180 de transporte e 50 de alimentação. Vou apagar aqui esses outros aqui também, tranquilo. Margem de lucro, ok, legal. Percentual do custo fixo, 4%, tudo certo. Ok, comissões 3% e aqui vou considerar uma margem de lucro de, sei lá, 33%. De 3% e ponto. Ele aqui então já formou o preço do meu produto. Vou aqui editar ele, salvar, tranquilo. E vou voltar aqui então, daqui a pouco já para a parte dos meus cadastros gerais, não é? Volto aqui em cadastros gerais, ok, perfeito, então. Temos aqui 25. Ok, estamos dentro então. Então aqui ele vai literalmente aqui, não é, me passar primeiramente aqui de uma vez que eu passei para ele, quantas unidades eu pretendo vender até o final do mês, não é, de cada um dos produtos. Ele vai literalmente aqui, né, me dizer quantas unidades, vai me dizer aqui, não é, o percentual ou a receita bruta mensal até ao final do mês para cada um desses produtos, não é, respeitando aqui respeitando o preço dele e a quantidade que eu disse que eu pretendo vender. Depois aqui ele vai me informar então o percentual de participação. O que é isso de percentual de participação? O percentual de participação, ele vai se referir ao seguinte, efetivamente o que? Olha, ao final do mês, a sua receita bruta, o que você vai ter de receita bruta, vai ser o somatório de tudo que vai estar aqui nessa coluna. Então aqui deste lado ele está a dizer, olha, este valor aqui de 143 mil kwanzas, 791,67 centavos, ele corresponde a 34% de tudo que vais faturar, que no caso do somatório de tudo que estará aqui nessa coluna. Já esse outro aqui de 67.500, ele vai corresponder a 16% de tudo que você pretende literalmente faturar. Só que, muito além de simplesmente falar sobre o percentual de participação, ele também vai te falar sobre o índice, vamos dizer, vai te falar aqui, não é, sobre o índice de margem de contribuição de cada um dos seus produtos, ou seja, em termos percentuais,
em termos percentuais, como é que este produto contribui para a sua empresa, para a rentabilidade da sua empresa. Então, ele está dizendo aqui que esse produto ele tem uma contribuição de 60% para a sua rentabilidade. Esse outro que está aqui, ele tem uma contribuição de 64% para a rentabilidade da sua empresa, ou seja, para o seu lucro. Ele aqui, literalmente, ele está te informando qual é a rentabilidade de cada um dos seus produtos, ou seja, o quanto cada um dos seus produtos é rentável, o quanto cada um em termos percentuais, o quanto cada um dos seus produtos em termos percentuais te traz de resultado para que você tenha ali literalmente no resultado financeiro ao final do mês. Se ele aqui passa isso em termos percentuais, aqui ele passa o equivalente em termos monetário. Isso é extremamente importante para que tu não consiga avaliar quais são os produtos que tu precisa vender em maior quantidade. Veja, por exemplo, aqui não é? Aqui está me dizendo, eu disse aqui que eu pretendo vender 58 unidades, ok. Só que aqui ele está me dizendo, aqui deste lado, está literalmente me passando que o índice de margem de contribuição dos meus produtos. Então, aqui a minha projeção de venda, no seu caso, eu usaria a minha projeção de venda, não é? Eu usaria a minha projeção de venda com base no meu IMC, no meu índice de margem de contribuição, ou seja, de modo que quanto maior for, não é, a margem de contribuição do meu produto, eu viria para aqui para que eu pudesse fazer uma projeção para vender esse produto em maior quantidade. Isso me ajudaria muito em termos de rentabilidade. Só que temos um outro detalhe que eu disse no início, quanto é que a gente precisa vender ao final do mês para que a gente não tenha prejuízo financeiro? Bem, uma vez que eu já descobri, já disse, já disse qual é a minha projeção de venda, já descobri qual é a minha receita bruta mensal, e ele aqui já me falou o meu percentual de participação de cada produto, não é? Ele aqui neste lado vai me passar especificamente o que, não é? As quantidades mínimas que eu preciso vender para que ao final do mês eu não tenha prejuízo financeiro. As quantidades mínimas de cada um dos seus produtos. Só que essas quantidades mínimas aqui, não é, de cada um dos produtos, eles vão variar de acordo ao percentual de participação. De modo que quanto maior for o percentual de participação, não é? Maior é a quantidade de produtos que você precisa vender ele para que você chegue o mais rápido possível ao seu ponto de equilíbrio. Então, para que tu chegue mais rápido ao ponto de equilíbrio, não é? Ele leva em conta o produto que te traz literalmente a maior receita bruta. Então, ou seja, o que te traz, não é, o mais rápido possível o maior percentual de participação, de modo que quanto maior for o percentual de participação, maior literalmente a quantidade de produtos a serem vendidos. Claro que o percentual de participação é apenas uma das variáveis que ele leva em conta para chegar a estes valores aqui. Porque ele também respeita literalmente, não é, os custos fixos da sua empresa. Então aqui deste lado tu vai descrever nominalmente todos os custos fixos que você tem na sua empresa. Então que você paga com prolabores, salários, não é, taxas de propriedade como água, aluguel, internet, marketing, se tem empréstimos, não é, se tem a questão legais e jurídicos, não é, ou qualquer outra variável que você literalmente paga aí dentro da sua empresa como custo fixo. Percebe o seguinte, neste valor aqui onde está 1.900, não é? Se eu vier aqui alterar ele, por exemplo, quando está esse 980, alterar ele, por exemplo, para 6.500, olha o que vai acontecer com os demais produtos. Com as quantidades a serem vendidas. Elas vão ter que alterar. Elas vão precisar alterar por quê? Porque agora o meu custo fixo aumentou. Então, ele também vai precisar, ele literalmente vai se adequar a essa realidade. Perfeito? Feito isso, então, nós estamos em condições para avançar para a próxima tela, então, para a gente entender o panorama do ponto de equilíbrio. Bora. Seguindo, então, aqui. Uma vez já apresentado o outro panorama, no panorama anterior, onde a gente tratou dos cadastros gerais, né?
Aqui então no ponto de equilíbrio, o que ele me apresenta primeiramente aqui? Nesta célula que ele vai me apresentar qual é especificamente, não é? Vai me apresentar especificamente qual é o preço médio, qual é o preço médio que eu estou a cobrar para cada um dos meus produtos, ou seja, para cada um dos produtos que eu vendo. Quanto é que em média eu cobro? É este o valor que vai lhe passar aqui. Qual é a margem de contribuição média dos meus produtos? Esse é o valor, ou seja, com quanto em média cada um dos produtos contribui em termos monetários para que eu chegue no meu ponto de equilíbrio. Depois, então, na célula abaixo, não é? Onde dá para observar especificamente o total dos custos diretos, não é? Aqui nesta célula aqui, ele está lhe informando especificamente o total dos custos diretos, ou seja, quanto no seu todo a gente gastou com matéria-prima, com comissões, com impostos, com outros gastos de forma geral. É isso que ele lhe passa aqui. Depois aqui então vai lhe passar os custos diretos médio por produto, que literalmente não é uma média do que a gente gastou de custo direto por cada um dos produtos, pegando esse valor aqui, dividindo pelo número de produtos até aqui cadastrados. Depois disso, aqui ao lado, ele vai então lhe informar qual é o valor total dos seus custos fixos, não é? E aqui então, vai lhe dizer aqui qual é o valor mínimo que a sua empresa precisa vender para que ao final do mês ela não tenha prejuízo financeiro. Quanto é que no final do mês precisas vender para ficar no mínimo no 0 a 0, para não ter nenhuma dificuldade, para não ficar com dívida? Este é o valor mínimo. Claro, partindo do pressuposto que você inseriu todas as informações. E aqui é o total de quantidades, ou seja, para vender esse valor aqui eu preciso vender essas 22 unidades. 22 unidades no cômputo geral. Quanto de cada produto? Lá na parte amarela que eu te apresentei anteriormente, lá vai te dar quanto de cada produto especificamente. Claro, depois aqui ele vai nos dar a possibilidade de eu selecionar um determinado produto, né, escolher um determinado produto. Vem aqui, vou selecionar, por exemplo, um produto, sei lá, cerveja Nocal, que a gente precificou. Ele vai aqui me informar quanto é que este serviço aqui, quanto é que esse produto vai trazer de receita para que eu chegue no ponto de equilíbrio, as unidades que eu preciso vender para chegar neste valor monetário, e aqui ele vai te dizer qual é o total de despesas diretas com a venda deste produto. E depois aqui vai então me informar a margem de contribuição unitária, ou seja, com quanto em média, para cada um desses 7 produtos vendidos, aqui ele vai estar contribuindo com 1.586 kwanzas para a minha rentabilidade. Depois disso, então, a gente vem aqui para a parte da análise da concorrência. Aqui na análise da concorrência, ele nos dá a seguinte possibilidade. Posso vir aqui e escrevo o nome de uma determinada empresa que eu entendo que é um concorrente relevante, que eu pretendo avaliar. Aqui ele me diz qual é o preço, ou seja, qual é o meu diferencial, o que ele me dá aqui a possibilidade de saber, não é? Qual efetivamente é o diferencial, né? O que eu enxergo de diferencial em relação à minha empresa, o que eu enxergo que ele tem de melhor em relação à minha empresa. Aqui eu digo qual é o produto que eu literalmente pretendo avaliar. Vamos por aqui a cerveja Nocal. Depois aqui eu digo qual é o preço deste mesmo produto no concorrente. Sei lá, vou pegar, por exemplo, 1.800, o preço da concorrente. Aqui ele vai te dizer em quantos por cento o meu produto está mais, o seu produto está mais caro e qual é a diferença monetária, né? Literalmente falando. Depois disso aqui, não é? Ele aqui vai passar a parte de resultados consolidados, onde primeiramente ele vai lhe apresentar um resumo dos custos fixos da empresa, não é? Um resumo dos custos diretos. Aqui ele vai lhe apresentar, não é? Um resumo literalmente dos custos fixos da empresa, não é? Que ele vai lhe informar um resumo dos custos fixos. E depois aqui então, neste lado aqui, ele vai lhe informar o top 10 dos principais produtos da empresa, quanto a quantidade a ser vendida e a receita que cada um deles deve gerar para que a empresa chegue no ponto de equilíbrio. Esta mesma análise também lhe apresenta em termos gráficos, no qual
Neste primeiro gráfico aqui, literalmente, ele vai apresentar os 10 principais produtos que ele terá selecionado, não é? E o seu respectivo valor e os valores que cada um deles deve gerar para que a empresa chegue no ponto de equilíbrio. Aqui, o top os mesmos produtos quanto à quantidade a ser vendida para que se chegue nesses valores monetários. E aqui ele fará então uma seleção dos 10 principais produtos quanto à margem de contribuição. Depois aqui ao final ele vai apresentar especificamente, não é? Aqui, no caso, o top 10 dos seus custos fixos, literalmente falando. E por fim aqui ele vai te apresentar uma representação gráfica do resumo dos custos diretos que ele apresentou lá na outra tela. Enfim, em suma, é isso que nós temos aqui para apresentar nesta tela, não é? E qualquer dúvida, tu já sabe, pode entrar em contato com a gente. Forte abraço, até breve.